Hello, just a minute, okay? Só um minuto. For the English viewers, you can now choose to have subtitles in my videos, okay? So do it, please, if you want. Agora, em português, estava a dizer aos subscritores em inglês que podiam, ou aqueles que vão visualizar o vídeo, que podem colocar legendas em inglês ou até fazer uma dobragem, mas isso não nos disse, falei nas legendas. Ok. A maioria dos portugueses, e não sei até que ponto os políticos ou não, dirigentes, saberão o que se passou, portanto, e que deu origem ao apagão. E agora, eu vou a todos os lados, está todo o pessoal a dizer, chego estilo um dos sítios onde trabalho, ei, vai vir um apagão. Chego na padaria, estavam tipo a dizer ao outro, cuidado, estilo a partir de sexta, porque é o fim da campanha eleitoral, não pôs, e diz um padeiro, bem um apagão. Vou a uma mercearia, pessoal à espera de um apagão. Ok, tem razão, as pessoas sentem e é muito possível e a princípio vamos o ter. Mas eu mostrei-vos no longo vídeo, disse-vos no longo vídeo aquilo que pessoal que diz que já pertenceu a serviços secretos de certos países sabe sobre o apagão. E vocês podem me dizer assim, e sobre o estilo que se está a passar no mundo e assim os estilos de serviços secretos portugueses ou forças de segurança portuguesas não saberão? E eu é naquela, bem, se eu sei, os gajos a princípio saberão também. Agora, interessa não muito dar, e isto foi dito, aliás, um dos tipos que falou em muitas das coisas disse, ou tinha ao lado um comandante, disse, comandante, não sei o quê, e até conheço um militar que ele apoia para uma futura candidatura à presidência da República, que não é o Vieira e Melo. Eu nunca apoiaria o Vieira e Melo. Eu não gosto do Vieira e Melo. Ok? Ok, continuando. Mas ele disse, sim, acho que por a ordem, portanto, militares, os serviços de informação militares, a princípio militares, GNR e PSP, por esta ordem, saberão mais ou menos do que se está a passar. É giro que, para aí, ontem ou anteontem, alguém de uma comunidade me manda, olha que o Comando Vermelho, que é uma daquelas organizações de favela, já está cá em Portugal. O PCC, que é o primeiro comando da capital, acho eu, já estava também. E temos, e por exemplo, hoje vi uma cena de um metro em que, portanto, um metro ou de um serviço de transporte, portanto, estava era uma senhora, uma rapariga, não sei, e tinha em frente um cidadão que, portanto, estava sentado assim e tinha a perna apoiada, estilo ao lado, portanto, das pernas dela, porque eu percebi no banco da frente, e ela disse-lhe uma coisa sobre isso, e o tipo, ou a ameaçou, ou qualquer coisa desse estilo, e ela disse, epá, imagine só que nós chegámos, e assim, não sei o quê, mas pá, a coisa não passa daí. Mas vamos então ao fulcro, ao centro do vídeo. As pessoas sentem, e talvez seja criado de propósito, o demónio e o mal nunca gosta de nos ver tranquilos e felizes, mas então há uma coisa que penso que as pessoas estão a esquecer e que é, há uma relação entre aquilo que eu tenho visto e verificado nos últimos tempos, talvez anos, quer dizer, esta questão e eu tenho poucos subscritores, que é até certo ponto mau e bom.
bom porque não dou tanto nas vistas, mas quem me conhece pessoalmente e assim sabe, basta ver-me na rua e assim sabe que eu já parto de determinados princípios. Nós vamos ter, a meu ver, antes de entrar então no fogo, nós vamos ter, a meu ver, mesmo para quem quem tem negócios ou é patrão ou qualquer coisa desse estilo, e eu também em parte tenho os meus, vai haver uma mudança e já está a haver uma mudança de comportamentos, ou seja, daquilo que é social. Os padrões pelos quais vocês se regem, especialmente como patrões, não vão ser aqueles que vos vão conseguir proteger o negócio a longo prazo. Ou seja, o certinho e direitinho tem que caminhar para uma espécie de uma possível antecipação da atuação de máfias ou elementos mais violentos. E ou vocês recorrem a determinados processos e até mudam determinadas maneiras de se apresentar dos vossos funcionários, ou então vão ser largamente surpreendidos, até porque os funcionários não têm como obrigação, pelo contrário, proteger-vos e proteger as vossas instalações, sendo que vocês, como patrões, protegem, claro, sempre os vossos funcionários. Isto é porque quando nós começamos a ter a introdução de certos elementos estrangeiros e certas máfias no país, a sociedade reage de uma forma também própria daquele microambiente que acontece dentro de determinados bairros portugueses onde eu já trabalhei, e é uma forma de estar completamente diferente. Tendo dito isto, vou para o objetivo deste vídeo. Ora bem, aquilo que as pessoas, até porque é exatamente isso que se está a passar, estão a esquecer é que quando chegou a um ponto em que, antes de eu conhecer mesmo determinado pessoal da igreja, certas informações que eu tinha vieram depois de acordo àquilo que certas pessoas da igreja revelavam, e depois verificou-se que elas iam conhecer mais ou menos as mesmas pessoas antes do Covid. Nem todas as pessoas da Igreja Católica, uma pequena parte da Igreja Católica, outra grande parte daquilo que são as hierarquias da Igreja Católica, pois andarão, portanto, aliadas, são coisas que lhe passam completamente ao lado, assim como a maioria da sociedade. Mas as coisas estão lá. E há uma chamada de atenção. Houve chamadas de atenção antes para coisas que nós depois vimos a verificar e que sabemos cientificamente o que se passou. Por exemplo, ninguém explica aos portugueses aquilo que se teria passado ou que teria originado o apagão. Há um vídeo meu grande que se chama Os Dois Irmãos. Já agora, pá, se eu apareci com uma catota ou caraça, se calhar até é bom, porque assim pensam, pá, eu não confio naquele gajo, não, olha para aquilo, pá, aquele é o gajo que se confia, então pá, se calhar até é melhor. Ok, o que eu vos vou ler vou-vos ler, portanto, desde há uns tempos tem aparecido as aparições e revelações privadas a pessoas, portanto, revelações por parte de Cristo, Jesus Cristo, Nossa Senhora e o Arcanjo São Miguel, o São Miguel Arcanjo, tem vindo a acontecer ao longo dos tempos da história da humanidade, e depois de Fátima temos coisas como Medjugorje, temos coisas.
temos Garabandal, coisas que... Temos depois a Luz de Maria Luz de Maria de Bonilla, e temos outras pessoas que têm, a princípio, recebido mensagens. Depois, é claro que a Igreja demora muito tempo a confirmar algumas delas ou a dar a aprovação. Temos, por exemplo, as aparições da Akita, temos uma mística, mas penso que em 1800 e tal, que era a Julie Jani, Marie-Julie Jani, acho eu, de França. Temos depois, em relação temporal, aquilo que disse o grande padre, o grande Santo Padre Pio, que tinha capacidades a nível de santidade e espirituais brutais, conseguia tinha a capacidade da bilocação, ou seja, conseguia estar em dois sítios diferentes pela graça de Deus. E fala-se muito, ainda ontem ou anteontem ouvi, mas tal pessoa é falso profeta, ou esta pessoa poderia ser assim, poderão haver falsos profetas e assim. Agora, quando nós, é claro que se nós falarmos em datas a nível de profecias de Deus, nós não vou tentar nem sequer tentar dizer que conheço Deus, sei uma infinitésima parte. Aliás, há um santo, não sei se era Santo Agostinho, um santo qualquer, que foi para a praia, não é? E enchia e abria uma calma da areia e a areia evaporava-se, ou assim, era uma coisa, e tentar esvaziar o mar, não é? Esvaziava o mar e deixava. E o mar será Deus. Bem, no entanto, aquilo que nós temos visto é uma coincidência entre fenómenos explicáveis, científicos e até revelações por parte de gente que tem mais conhecimentos dentro de serviços de informações ou que tem as suas influências, etc. E aquilo que tem aparecido nas mensagens divinas. E depois, a aparecerem as mensagens divinas e depois nós, na realidade, a vermos as coisas acontecer. O comportamento humano em relação a Deus, em relação à Igreja Católica, está completamente desviado. As pessoas gozam de Deus, as pessoas não seguem os mandamentos, as pessoas, etc. E os avisos têm sido muitos ao longo dos tempos. E o homem, quando se deixa por si próprio agir segundo a sua livre vontade, que Deus permite, como é lógico, que Deus a deu, vai acabar no precipício e vamos ter um castigo. Eu vou-vos ler traduzidas, uma traduzia aqui num blocozinho, vou-vos ler duas mensagens a uma Luz Maria de Bonilla, que é uma pessoa estigmatizada. Uma pessoa estigmatizada é, assim como era, por exemplo, o Padre Pio, é uma pessoa que tem na pele as marcas dos pregos da crucifixão. Ok? E há partes que a Luz Maria de Bonilla revelou que já tem o imprimatur. O imprimatur é, basicamente, a assinatura oficial da Igreja. Não há ainda a aprovação oficial, assim como há com as aparições de Fátima, de que sejam reais e assim, mas e nada daquilo que disse até agora contradisse as cenas da Igreja. E há um conjunto de místicos, pessoas que serão estilo videntes ou recebem aquilo que são locuções internas. A Luz Maria de Bonilla, há uma mexicana, vou falar nela, há um padre no Brasil, Padre Oliveira, Freira Nordestina, etc. Tudo, ok. Mas eu vou-vos ler as mensagens e é o melhor que posso fazer. As mensagens traduzidas que chegam por certos canais. É claro que depois a questão de fé é uma questão pessoal e até que ponto há a relação com isto. Ora bem, a ser verdade, em 4 de
maio, em 4 de maio do passado, Jesus Cristo disse luz de Maria de Bonilla e Lorena Portillo, no México. Desta vez não são, portanto, os chamados não são tanto à oração e à conversão, também apesar de existirem também esses chamados à oração e à conversão, mas desta vez fala-se numa preparação específica que deve ser feita com a meta precisa do dia 8 de junho. E 8 de junho é o dia de Pentecostes. Ora, a mensagem é a seguinte. Esta mensagem é de 4 de maio. Portanto, Jesus Cristo terá dito: encontram-se perante um despertar espiritual. Encontram esta parte que eu traduzi, portanto, encontram-se perante, e como humano posso falhar, como é lógico, na cena da tradução, ok. Encontram-se perante um despertar espiritual que vos ofereço. Devem participar nesta mudança interna como um dado. Só um bocadinho. Como um caldo da minha misericórdia, como algo dado pela misericórdia de Deus antes do Pentecostes. Mudem internamente. Um grande evento está, ou se deita, está à frente no vosso caminho, portanto, do futuro, está à vossa frente. Um grande evento se deita ou está à vossa frente. A grande escuridão torna-se largamente espalhada na terra. Todos são afetados, tal como a escuridão vive na alma de alguns dos meus filhos, assim a escuridão se espalha através da terra. Assim a escuridão se espalha através da terra. Todos temerão no primeiro momento. Lembremos que esta mensagem, sendo de 4 de maio já é depois do apagão que foi em 28 de abril. Todos temerão no primeiro momento, depois apressar-se-ão em busca do que não prepararam. Aqueles que se podem preparar, façam-no. É necessário. A natureza continua a atacar com força. O abanar da terra é forte e intensifica-se. Rezem, rezem, rezem. A oração do meu povo é por mim ouvida. Vocês pensam em apenas salvar o corpo, mas primeiro salvem a alma. Temam o que depois de tirar a vossa vida tem poder para vos colocar ou mandar para o inferno, ou seja, temam o demónio. Temam o que depois de tirar a vossa vida. Isto terá a ver com todo o fenómeno que é anunciado, possivelmente com dos 3 dias de trevas, e assim, esta escuridão, este apagão que a princípio vem, não serão, penso eu, os 3 dias de trevas. Continuando a mensagem de Jesus Cristo. Vocês vivem na dureza daqueles que se escondem, penso eu, para me desestabilizar. Vivem na frieza perante mim, sujeitos ou subjugados pelo poder daqueles
que se julgam superiores a mim. Rezem meus filhos, rezem meus amados filhos. A minha igreja sofrerá, aguentará, não será excluída na sua purificação. Portanto, a igreja não será excluída ao sofrimento. Rezem meus filhos, rezem meus amados filhos. A terra treme. Sofrerão quando várias importantes falhas tectónicas se ativarem na terra. Rezem meus amados filhos. A praga, que eu pus entre barras, peste, bem com força e espalha-se rapidamente. Logo dá a ideia, e isto já foi expresso noutras mensagens, de que vamos ter uma nova doença, que será uma doença estilo de pele e também estilo pulmonar. Vocês desejam saber o que acontecerá com a minha igreja? E isto foi, portanto, no período que, penso eu, antes do conclave. Sim. Vocês desejam saber o que acontecerá com a minha igreja antes de olharem para vocês, para vós próprios, emendando os vossos caminhos, antes de se arrependerem de pecados pessoais. O meu espírito, depois tem que esta parte, é Suelen, que é um bocado complicada de defender, de traduzir, mas que eu sinto que seja como trabalha, está presente, estilo no interior, no coração de cada um. Mas o homem, através da livre vontade, o homem pode fazer exercício dela e com os seus interesses pessoais rejeita ou, portanto, e com os seus interesses pessoais pode fazer uso da sua vontade e com os seus interesses pessoais ou rejeita ou ouve o Espírito de Deus. No meu povo deverão haver mais que rezem na época e... portanto, em épocas são estilo, penso eu, a quaresma, o advento, ou assim, e fora da época. Aumento das orações, portanto, nesta época em que se aproxima o Pentecostes, aumento das orações, deverá haver estilo aumento das orações, aquilo que deverá haver aumento das orações, invocando o Espírito Santo, para que todos possam abrir a eles próprios, abrir-se a eles próprios à sua ação e de discernimento, sem interferência humana. Depois Cristo diz: eu sofro, choro, estou triste perante a minha igreja dividida, perante os interesses egoístas que prevalecem. Este eu sofro, choro, estou triste, é uma forma de eu traduzir: eu sofro, choro, estou triste, perante a minha igreja dividida, perante os interesses egoístas que prevalecem sobre os meus ensinamentos, e o correto, perante os interesses egoístas que prevalecem sobre os meus interesses e ensinamentos, e o correto pastorear de almas. Portanto, aquilo que eu entendo é que há interesses que prevalecem sobre a forma, inclusivamente, como os pastores, que são padres, bispos, etc., pastorearão as almas, neste caso, as guiarão. O uso do poder por alguns governantes das nações, o uso do poder por alguns governantes de nações manifestou-se a ele próprio com imposições em direção ao colégio de cardeais, quando o influenciar, portanto, voltando atrás, o uso do poder por alguns governantes de nações manifestou-se a ele próprio com imposições em direção ao colégio de cardeais, querendo influenciar a eleição de quem ocupará a cadeira de Pedro. Já sabemos quem é que foi eleito. Não é de forma nenhuma, atenção a classificações que nós possamos dar, que isto é muito perigoso, atenção a classificações que nós possamos dar, estilo a um Papa ou outro, porque, como é lógico, os Papas podem falhar, o Espírito Santo pode mostrar que um Papa falhou, mas não estou de forma nenhuma a dizer que o novo Papa é mau, nem quero sequer classificar a ação do Papa anterior, ok? Portanto,
O uso do poder de alguns governantes das nações manifestou-se a ele próprio com imposições em direção ao colégio dos cardeais, querendo influenciar a eleição, lembremos que isto foi em 4 de maio, querendo influenciar a eleição de quem ocupará a cadeira de Pedro. Diz Cristo, quão longe irão, quão longe irão. Eu chamo aqueles que têm nas mãos a escolha do sucessor de Pedro, portanto é muito possível que estas mensagens tenham chegado aos cardeais antes do conclave, não é? Porque se me chegam a mim por canais que, de alguma forma, se me chegam a mim, não sei se eu tenho acesso a canais que estão ligados a gente que estuda ou tem funções na igreja, como não haverão de chegar portanto, aos cardeais. Portanto, eu chamo aqueles que têm nas suas mãos a escolha do sucessor de Pedro para agirem com veemência, sem serem influenciados, para que a minha igreja não se divida mais, para que debaixo de um espírito as contendas desapareçam e as aspirações humanas se anulem. Eu olho para aqueles que desejam o poder sobre a minha igreja. Eu olho para aqueles que desejam o poder sobre a minha igreja para se dirigirem ao poder sobre os meus filhos, que desejam o poder sobre a minha igreja para se, penso que será dirigirem ao poder sobre os meus filhos. Eu peço desculpa, mas eu sou humano, quer dizer, falho, por isso... peço desculpa. Eu olho para aqueles que desejam o poder sobre a minha igreja e sobre o mundo inteiro. Portanto, e sobre os meus filhos, aquela parte, portanto, dos filhos, sobre o mundo inteiro. A minha igreja é para sempre. Em todos os tempos eu estava presente na minha igreja e ela prevalecerá contra as forças do inferno. Eu redimi-vos, meus filhos, eu redimi-vos, não por um momento, mas para a eternidade. Dei-vos a vida eterna como uma herança, se vocês o desejarem. Eu sou o vosso Deus e vocês o meu povo. Em conjunto com a minha mãe e o arcanjo São Miguel, vocês formarão o sagrado restante. Este restante era uma palavra, o remnant. Remnant é aquele estilo que restarem, portanto, que a princípio dá a impressão que não serão assim muitos, e nós vemos continuamente as igrejas de alguma forma a vazias, até que venha depois aquilo que se fala como o aviso, em que cada um vai ver os seus pecados da forma como Deus os vê, e depois os dias de trevas, etc., com a punição e etc. Ok. Se acredita. Ok. Mas, voltando à mensagem. Em conjunto com a minha mãe e o arcanjo São Miguel, vocês formarão a sagrada restante e o coração imaculado de minha mãe triunfará. E depois virá, então, uma época de paz à luz de Cristo. A minha igreja será purificada a minha igreja será purificada, testada, por isso a minha igreja será purificada, testada, por isso deixai aumentar a vossa fé. Olhai-me nos olhos quando vos sentires cansados e com o peso, o fardo, e com o fardo. Eu sustentar-vos-ei em todos os tempos, a todos os tempos. Vocês são crianças com uma mãe e ela sustentar-vos-á. Vocês são a maçã, e aqui a maçã poderia ser estilo a menina dos olhos, mas... Vocês são a maçã dos meus olhos. O vosso Jesus. Assim termina a mensagem. Isto foi em 4 de maio por Cristo. Estão agora a ver... porque me chegam informações de outros canais, estão agora a ver, de facto, na zona de Itália, Grécia e Santorini, há cerca de 20 horas, neste caso, talvez 20 e tal horas, não só estão a haver, há cerca de 20 e tal horas, estão a haver, de facto, explosões solares, que podem lançar a Terra sobre um apagão,
podem deixar a Terra com um apagão. Podem ver o meu vídeo sobre os dois irmãos, que tem uma explicação que eu ouvi sobre aquilo que realmente causou o blackout. Na zona de Itália, Santorini, Grécia, Creta, penso eu, estão a haver terremotos e está a ser já analisado por por especialistas, um comportamento muito especial daquilo que eu penso ser um supervulcão. Há características específicas de supervulcões que se chama Camp Flegrei, ou seja, de acordo exatamente com aquilo que foi. Portanto, estamos em 15 e reparem, de acordo com aquilo que foi anunciado nesta mensagem. A 7 de abril, São Miguel Arcanjo, a mesma Luz de Maria de Bonila. Eu, por acaso, não tenho a certeza se esta mensagem que li foi para a Luz de Maria de Bonila ou se foi para a mexicana, como é que ela se chama? Lorena Portillo. Entretanto, no dia 7 de abril, São Miguel Arcanjo, no dia 7 de maio, a mensagem de São Miguel Arcanjo para Luz de Maria de Bonila foi esta: Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, venho até vós por ordem da Santíssima Trindade. E depois, uma mensagem muito forte. Portanto, muito vincada, esta parte muito vincada. Esta geração ofende tanto a Santíssima Trindade que as próprias ofensas recaem sobre a terra. E tudo aquilo que irão enfrentar será mais forte por causa da desobediência. Amados, depois não tão sublinhado, mas também sublinhado, amados de Nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, fiquem atentos ao Sol. Ele está alterado por uma erupção solar muito forte e perante a defesa enfraquecida da Terra em sua magnetosfera, e esta parte aqui é giro como vai de encontrar a explicação que eu vos forneci e que eu ouvi por parte daquele grupo que eu descrevi no vídeo, os dois irmãos. Amados de Nosso Senhor e Rei Jesus Cristo, fiquem atentos ao Sol. Ele está alterado por uma erupção solar muito forte e perante a defesa enfraquecida da Terra em sua magnetosfera, penetrou na Terra, mantendo em movimento as falhas tectónicas. Mantenham-se em alerta, pois o Sol emanará erupções solares em direção à Terra e isso a influenciará. A natureza continua a libertar a sua força sobre a Terra. Os elementos água, terra, fogo e ar se levantam contra a humanidade. Filhos do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, o Sol se levanta e vocês padecem por isso. Depois, também, muito forte e de acordo com aquilo que está, penso eu, na carta aos Romanos, na Bíblia, capítulo 12, versículos 9 a 10. A frieza humana leva cada um de vocês a não desejar a fraternidade nem a convivência. Devem mudar para que sejam mais de Deus do que do mundo. Filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, estão em um momento culminante, profundamente decisivo para a prática dos ensinamentos que nosso Rei e Senhor Jesus Cristo estabeleceu. Depois, também sublinhado, a Igreja do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo será abalada após o conclave. O conclave acabou. Vem um anúncio de que a Igreja será abalada após o conclave. A Igreja do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo será abalada após o conclave. A divisão persistirá e a dor então começará. A Igreja do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo sofrerá muito. Passará pelo crisol e os filhos do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo ficarão confusos. A humanidade vive numa constante luta pelo poder que é percebida com espanto pelo povo de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo.
A Igreja segue os passos do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo e dos seus ensinamentos. Os mandamentos dados por nosso Pai no Monte Sinai são eternos para todos os tempos e para todos os seus filhos. Livro do Êxodo, peço desculpa, capítulo 20, versículos 1 a 17. Pois sublinhado: sejam cumpridores dos mandamentos, sejam fiéis à tradição, sejam cumpridores dos mandamentos, sublinhado, sejam fiéis à tradição da Igreja. Sejam cumprimentos dos mandamentos, sejam fiéis à tradição da Igreja. Com ponto de exclamação. Permaneçam fiéis à adoração ao Santíssimo Sacramento do altar, pois ao nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, a quem devem toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Timóteo 1, capítulo 1, versículos 1 a 17. Neste mês dedicado à nossa Rainha e Mãe, portanto lembro que isto foi em 7 de maio, dediquem de modo especial o Santo Rosário pelas necessidades do mundo inteiro e não se afastem da mão de nossa Rainha e Mãe. Permaneçam no amor e na fraternidade. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Eu os mantenho protegidos, São Miguel Arcanjo. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Ave Maria Puríssima, concebida sem pecado. Sendo que portanto, no ecrã onde estou a ver aparece que dá exatamente a mesma coisa. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Depois tem duas legendas, que é quando se diz sejam fiéis sejam filhos fiéis à tradição da Igreja, a legenda diz sobre os mandamentos e os sacramentos, e a legenda 1, que se refere, fiquem atentos ao Sol, tem a ver com a atividade solar. Ok. Depois temos o comentário da vidente. Comentário de Luz de Maria. Irmãos, São Miguel Arcanjo alerta-nos para os efeitos das erupções solares e foi-nos dito que a humanidade deve estar preparada para qualquer acontecimento de ordem natural ou gerado pelos países em guerra. Vivemos momentos de confusão, de grandes decisões e de grandes mudanças na geografia da Terra. Como parte da história da salvação, temos a responsabilidade de fazer parte daqueles que possuem uma fé verdadeira, ativa e viva no corpo místico de Cristo. Pratiquemos as virtudes para que caminhemos como Deus espera de nós, orando em todos os momentos, sem descansar, pois a oração consegue aquilo que o homem não consegue. Amém. Ora bem, deixem-me ver, entretanto, se eu tenho algo de novo. Tenho depois sobre a mensagem anterior a oração ao Espírito Santo. Uma oração ao Espírito Santo. Depois uma oração a São Miguel. Que são as seguintes: oração ao Espírito Santo, sequência. Vinde Espírito Divino, enviai a vossa luz do céu, Pai amoroso dos pobres, presentes em seu dom. Vinde Espírito Divino, enviai a vossa luz do céu, Pai amoroso dos pobres, presente em seus dons esplêndidos, luz que penetra nas almas, força da maior consolação. Vinde, doce hóspede da alma, descanso da nossa labuta, trégua no duro trabalho, brisa nas horas de calor, alegria que enxuga as lágrimas e conforta as dores, entrai nas profundezas da alma, luz divina, e nos enriquecei. Vide o vazio do homem, se por dentro vós lhe faltei. Vide o poder do pecado, quando não enviais vosso alento. Regai a terra seca, curai o coração doente, lavai as manchas, infundi o calor da vida no gelo, domai o espírito indomado, guiai aquele que se desvia do caminho. Reparti vossos 7 dons de acordo com a fé de vossos servos, por vossa bondade e vossa graça. Dai ao esforço seu mérito, salvai aquele que busca salvar-se e dai-nos a vossa alegria eterna. Amém. Depois oração a São Miguel Arcanjo, defendei-nos na luta. Sede a nossa proteção contra a perversidade e o assédio do demónio.
que Deus manifeste seu poder sobre ele. Esta é a nossa humilde súplica. E vós, ó príncipe da milícia celestial, pelo poder que Deus vos concedeu, lançai Satanás ao inferno e todos os outros espíritos malignos que vagam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Permitam-me uma nota sobre esta parte aqui sobre os espíritos malignos. Atenção, que mesmo naquilo que eu conheço e tenho visto e outros sobre influências satânicas, há vários demónios com vários nomes, sendo que, portanto, Satanás será o chefe deles, basicamente. Há, inclusivamente, em relação a rituais satânicos, um demónio que penso que se chama Moloch, que tem a ver com essa cena dos rituais satânicos. Mas ao demónio não se deve dar importância, basicamente. Mas o que é certo é que foi-nos dito que portanto, as elites que dominam, quase certeza, a meu ver, os países, as nações e os governos, mesmo que os governantes não citam isso, já, portanto, se declararam como servidores, basicamente, ao Anticristo, que já estará em ação, ainda não se revelou, e cujo nome verdadeiro, mas pelo qual não se dará a conhecer, é Alex. Ora, tudo isto depois se liga a algo a que eu venho chamando a atenção há já bastantes anos, eu e outros, talvez 10 anos, mais que 10 anos. Quando a minha mãe faleceu, eu já estava a ligar a estas coisas. A minha mãe faleceu há cerca de 14 anos, Deus a tenha, penso que a tem. Ambos os meus pais, penso que estão na presença de Deus, basicamente, que já são santos. Continuando, eu vou gravar um vídeo a seguir onde vou falar um bocadinho sobre a perspectiva humana apenas dos apagões e sobre a preparação. Para já ficam aqui as mensagens com o meu objetivo de vos dizer que que as pessoas estão talvez a separar aquilo, a não verem todos estes acontecimentos que têm aparecido ultimamente, desde guerras que surgem de um momento para o outro até... Estou-me a lembrar, por exemplo, aquele clarão que apareceu e que iluminou momentaneamente o céu português. Lembram-se disso? É que agora as coisas passam com uma velocidade e no outro dia já vêm outras notícias. A pressão da informação e das redes sociais é tantas que a gente esquece, mas Deus estará a comunicar connosco e há depois sinais específicos em relação àquilo que se fala sobre o aviso, sobre os 3 dias de trevas, etc. Vocês têm as redes sociais, investiguem, e agora eu vou gravar um vídeo rápido para falar sobre a seguir, para falar mais sobre a parte prática da preparação, mas não é tão importante como esta parte, ou é melhor elas estarem as duas em conjunto, porque é dito que quem não estiver basicamente com Deus nos 3 dias de trevas, mesmo estando nos seus refúgios, para os quais Deus chamará as pessoas e Deus vai dar... Aliás, há uma coisa importante a dizer. Deus vai dar a todas as pessoas a hipótese da escolha, depois de as pessoas terem a noção, estilo da forma, como Deus as vê e como Deus as julga. Deus vai dar às pessoas a hipótese de escolher. Ou seja, é claro que se a pessoa morrer pode ir para o céu e pode ir para o inferno, que alguns a princípio quiseram negar. Mas Deus, em todo este processo, em que vai castigar a humanidade pela sua rebeldia, onde é que isto aconteceu? Aconteceu, por exemplo, quando foi estilo no dilúvio, assim, apesar do dilúvio ter características diferentes, porque por aquilo que eu percebi, por aquilo que eu li no dilúvio, havia entidades divinas
também envolvidas e que se teriam envolvido com entidades humanas, com a criação de Deus. E depois, Deus não vai, quase certeza, deixar, não sei onde é que vi isto, deixar que a sua criação seja destruída, ok? Mas a ideia com que eu tenho e que fico de muitas mensagens e assim, é que muitos, inclusivamente dos justos e dos bons, irão morrer. Não é o objetivo assustar ninguém. Aliás, Deus pede, e Cristo pede, a preparação espiritual e material. E material também. E é isso. Tudo bom.